Meus amigos, estamos em clima de NFL para começar. Eu confesso pra vocês que você que tá começando a assistir pela primeira vez, mês de agosto é uma desgraça, cara, porque ao mesmo tempo que voltou a pré-temporada não é o que a gente quer e ainda faltam 4 semanas pra NFL voltar dia 9 de setembro com o duelo entre Cowboys e Buccaneers que abre a temporada e que vai ser muito legal. Mas eu vou tentar fazer o possível para ajudar, trazendo conteúdos toda semana aqui de coisas legais, de antecipação para a temporada. Então julho foi o mês das prévias, veja aí no Golim Sports falando de cada divisão, o que esperar e tudo mais. E agosto vai ser o mês da antecipação. Jogadores que vão bem, jogadores que vão mal, os principais quarterbacks, os principais recebedores, palpites e tudo mais. Então já se inscreve no Golim Sports e... antes da gente começar, hoje a gente vai falar dos 10 calouros que vão voar na temporada. Mas eu já falei muito de quarterback, então não vai ter quarterback aqui, tá? 10 calouros que vão voar na temporada sem ser QB, porque vocês já estão cansados de ouvir eu falar de quarterback nesse canal aqui, tá bom? Meu querido Gretão, roda essa vinheta maravilhosa, vai! Go, baby! Feel great. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Como eu disse, vamos falar dos 10 calouros que vão voar nessa temporada. Qual é o critério, Golinzão? Chute. É a parte mais legal, que é palpite, cara. É a gente chutar se dá certo, se não vai dar certo e tudo mais. São algumas posições variadas de ataque e de defesa, sendo que principalmente vai ser o wide receiver, porque a gente sempre tem expectativa para o wide receiver e acaba se decepcionando às vezes. Mas vai ter cara de linha ofensiva também e tal, e tem uma menção honrosa, fique até o final para ver qual é, tá bom? Outra coisa importante, não tem colocação, não é do 10º pro primeiro e o primeiro é o que eu acho que mais vai voar, não é isso, são só 10 nomes que eu, Golim Sports... acho que são jogadores que vão bem nessa temporada. Golim, os caras que não estão aí, é porque não vão bem na temporada? Claro que não. Mas eu acho que esses são caras um pouco menos falados. Bom, depende. Vamos lá, eu vou falar e aí cada caso é um caso, tá bom? Queria começar falando de Rashad Bateman, wide receiver dos Ravens. E por quê? Quando os caras pegaram o Hollywood Brown alguns anos atrás, 2 anos atrás, se eu não me engano, teve essa expectativa de que o Hollywood Brown ia ajudar muito nesse jogo passado dos Ravens, porque desde lá, quando o Lamar Jackson chegou, junto com J.K. Dobbins, na época tinha o Mark Ingram também, era um time muito voltado pro jogo corrido e pouco pro jogo passado. Pois estamos em 2021 e a situação é praticamente a mesma, cara. O time é bom, os Ravens são um bom time, estão uma prateleira abaixo de Chiefs, Bills e Browns, na minha opinião, na AFC, mas ainda é um time bem forte, que eu não vi um power ranking aí, o ranking dos times para a temporada 2021 que não coloque os Ravens em números bem altos ali. E agora vem duas coisas. Primeiro, um foco muito grande no jogo passado, ou seja, o jogo corrido já é maravilhoso, então o objetivo agora é que o jogo passado dos Ravens melhore muito. E pra estrelar isso daí, vem o Rashad Bateman, que foi draftado na 27ª escolha geral do draft de 2021, e que é um cara que eu gosto muito, cara. É um cara que tava meio tipo, ele não era dos principais ali, os Jalen Waddle, Devonta Smith, que foram draftados primeiro, Ja'Marr Chase, que eu vou falar deles hoje, mas eu gosto muito do Rashad Bateman, e acho que ele pode voar. E isso vai ser muito legal de se assistir. Então meu primeiro palpite para um calouro que vai voar é o Rashad Bateman. Número 2, a gente vai para alguns mais óbvios aí, começando com Kyle Pitts. Mas eu acho que eu já reforcei muito isso durante o draft e eu quero reforçar agora novamente. O Kyle Pitts é um talento muito raro, cara. É um cara muito raro. Eu acho que no draft a gente teve 2 desses, que é o Kyle Pitts, 3, aliás, eu vou falar pessoalmente aqui. O Kyle Pitts, o Trevor Lawrence e, na minha opinião, o Penei Sewell, de linha ofensiva, que foi draftado pelos Lions. Eu acho que esses 3 caras, eles têm uma coisa a mais. Como eu falei que eu não ia falar de quarterbacks, aqui eu não vou falar do Trevor Lawrence, que eu já falei muito. O Kyle Pitts, seja no atleticismo, na envergadura, que ele é simplesmente gigante, altura, força, mas também no estilo de jogo, tudo que ele mostrou na Flórida, eu acho que vai ser muito interessante. E com a sua saída do Julio Jones lá de Atlanta, o Kyle Pitts vai ter um protagonismo muito grande, junto com o Calvin Ridley, que também é um cara que eu gosto muito. Então, pra mim, o Kyle Pitts tem tudo pra ser demais. E aí, indo pra outro cara que eu falei aqui, o Penei Sewell, que é o cara de linha ofensiva draftado pelos Lions.
E linha ofensiva aparece menos, né? A gente vê os wide receivers pegando as bolas e tudo mais, e um cara de linha ofensiva, ele executa um bom trabalho quando depois de vários snaps você vê que o quarterback tá protegido. E isso é um pouco mais difícil de mensurar. Mas eu quero citar 2 offensive tackles nesse vídeo, e eu vou começar falando agora do Penei Sewell. Cara, é o que eu falei pra vocês, cara, ele é um talento geracional. Eu falei generacional, isso é uma tradução errada. Geracional, de geração mesmo, é um talento que você vê poucas vezes, assim. E eu posso me decepcionar, mas eu realmente gosto muito do Penei Sewell, e eu acho que os Lions, eles estão em rebuild, muita coisa pra arrumar. A linha ofensiva como unidade pode não ser tão boa assim, mas eu tenho certeza que o Penei Sewell vai ser aquele cara que, beleza, o resto pode não estar tão bom, mas esse cara tá da hora. Então o time não ajuda muito, eu acho que a questão aqui é mais ele. No caso do Rashad Bateman, do Kyle Pitts, é o time também, mas no caso do Penei Sewell é mais ele mesmo. Um cara que mistura time com o próprio talento é outro que pra mim é excelente. Micah Parsons, draftado lindamente pelos Cowboys na primeira rodada, pra mim eles mandaram muito bem nessa daí. E a defesa dos Cowboys se mostra muito interessante, cara. E o Micah Parsons é o único dessa lista que eu posso falar que o potencial já tá sendo um pouco mostrado. No jogo de Hall da Fama que teve entre Steelers e Cowboys, o Micah Parsons, camisa 11, tava lá em todo lugar do campo, e isso foi muito bacana. E é um cara que eu tô com uma expectativa gigantesca pra esse ano, tô muito curioso pra ver ele jogar, porque é um cara que eu gostei muito de ver também. E já perdi a numeração, tá? Mas o próximo é o Najee Harris. O Najee Harris foi o único que eu trouxe aqui de running back, tá bom? Travis Etienne pode mandar bem em Jacksonville e tudo mais, mas eu gosto mais do Najee Harris. E os Steelers, eles têm uma situação diferente dos Ravens, né? Ano passado os Steelers tiveram uma temporada 11-0 até começar a perder jogos e acabar tendo um desempenho triste nos playoffs. Isso não significa que não é um baita time. A questão é, os playoffs e o final da temporada escancarou um problema muito grande dos Steelers, o jogo corrido. E aí vem pra mim a segunda questão, que não faz sentido nenhum, mas pra mim é uma parada que rola na NFL. Tem times que sempre vão ter bons jogadores em algumas partes. Agora, isso faz sentido, são os técnicos daquela posição. Mas às vezes é de décadas e já mudou o técnico. É como se fosse um time, uma escola de bons jogadores naquela posição. Pra mim o caso, os Rams têm isso, sempre tem bons corredores, e eu acho que os Steelers também têm isso, principalmente mais recentemente. Tivemos o Le'Veon Bell, depois tivemos o James Conner, que também foi bem interessante, e agora chega o Najee Harris, draftado na primeira rodada, e que também a expectativa é muito grande. E eu quero dizer tudo isso porque ele é um cara bom, entra num time bom que faltava um jogo corrido, e eu acho que ele vai ter muito espaço pra se desenvolver. Fica até a dica pro Fantasy de vocês. Se você não sabe o que é o Fantasy da NFL, tem vários vídeos aqui no canal, mas draftem o Najee Harris, cara. Eu acho que vale a pena, de verdade. Agora vamos para outros wide receivers, tá? Eu vou falar 3 aqui e aí a gente continua a nossa lista. Jalen Waddle nos Dolphins, Devonta Smith nos Eagles e o Ja'Marr Chase nos Bengals. Pra mim, são 3 wide receivers que podem produzir muito de jeitos muito diferentes. Primeiro, o Jalen Waddle. O Jalen Waddle, ele é maravilhoso, é um cara que eu gosto demais, eu acho que ele é um baita de um wide receiver, já falei isso várias vezes, mas que chega num time em que ele vai se encaixar como uma luva. É um time dos Dolphins que tá num rebuild, que teve uma temporada interessante ano passado e que precisa dar um passo além, que vem com uma linha ofensiva interessante, o quarterback Tua Tagovailoa, que o que a torcida quer é que ele evolua, e que tem bons recebedores, mas precisava de um top. Então eu gosto muito do Davante Parker, eu gosto muito de outros jogadores também, mas aí chega o Jalen Waddle pra ter a posição perfeita de protagonismo num time que tá melhorando. Então eu acho que vai dar muito certo. O Devonta Smith, originalmente esse vídeo era pra ter 5 nomes, e o Devonta Smith e o Ja'Marr Chase ficaram de fora. E os dois pelo mesmo motivo. O Devonta Smith nos Eagles e o Ja'Marr Chase nos Bengals, né? Eu acho que são dois times que tá tudo bem. São 2 jogadores maravilhosos, o Ja'Marr Chase, o escolhido antes aí e tudo mais, e são 2 jogadores que eu adoro. Mas dependem do time. O Devonta Smith nos Eagles vai depender muito da questão do quarterback. Ainda tem torcedor dos Eagles querendo, deixando o Watson no time e tudo mais, e muitos torcedores que não querem, quero deixar isso claro.
mas tá muito claro que vai ser o Jalen Hurts, e apesar de ele ter tido bons jogos no ano passado, a gente ainda tem dúvidas do Jalen Hurts. Além disso, como é que vai vir esse Eagles? É uma divisão tão difícil, tão esquisita, que às vezes vai bem, às vezes vai todo mundo mal. Então o Devonta Smith vem nesse cenário de incerteza, e isso pode acabar reduzindo um pouco a qualidade do cara, e ele pode aparecer só um pouco mais pra frente. Mas a minha aposta é que ele pode se destacar nesse ambiente, e pra mim é quase a mesma coisa pro Ja'Marr Chase nos Bengals. É um time que tá numa onda parecida com os Dolphins de melhoria, mas ainda um pouco aquém na minha opinião, e vem aí pra reforçar esse grupo de recebedores, que o grupo de recebedores dos Bengals se torna um dos melhores da liga, top 3 se não for o primeiro na real, que é um grupo de recebedores maravilhoso, cara. T. Higgins, Tyler Boyd, Ja'Marr Chase, e eu acho que ele também pode aparecer muito, e eu acho que é um dos caras que vai voar. Falei do Rashad Bateman, Kyle Pitts, do Micah Parsons, do Najee Harris, do Jalen Waddle, do Devonta Smith, do Ja'Marr Chase, do Penei Sewell. Vamos pros dois últimos, tem mais a menção honrosa. Mais um cara de linha ofensiva, mas que é uma situação diferente do Penei Sewell, é o Rashawn Slater. Esse cara é muito bom. Eu já vi alguns mock drafts que colocaram ele na frente do Penei Sewell, não é o meu caso, não acho que ele esteja no nível do Penei Sewell não, mas ele é muito bom. Qual que é a diferença e por que ele tá nessa lista, por que eu acho que ele vai voar? Porque ele tá num time que é o dos Chargers, que tá melhorando e melhorando muito rápido. Os Lions estão num rebuild no momento mais difícil. O Rashawn Slater, ele já vai chegar pra elevar essa linha ofensiva que precisa muito proteger o Justin Herbert, que é um baita de um quarterback e que realmente pode ajudar muito nessa unidade e vai ser um salto muito grande. Então, eu realmente acho, como eu falei, é difícil analisar isso pra jogadores de linha ofensiva, mas difícil analisar não é difícil de ver isso e ser escancarado como outros jogadores. Mas eu realmente acho que o Rashawn Slater vai voar também. Por fim, mais um cara de defesa que eu quero trazer aqui pra vocês, Patrick Surtain, cornerback dos Broncos. É uma pena o que aconteceu com o Patrick Surtain, cara, porque ele foi pego numa situação em que os Broncos, sem quarterback, podiam ter pego Justin Fields. E quando os Broncos pegaram o Patrick Surtain, a torcida ficou muito triste de não ter sido Justin Fields. E isso mascarou um pouco, escondeu um pouco o quanto o Patrick Surtain é absurdo, cara. É um cornerback de Alabama que é muito bom. Ele e o J.C. Horn, os principais na posição nesse draft. Mas eu acho que eu gosto um pouco mais do Patrick Surtain, na verdade. E eu realmente acho que ele vai fazer essa defesa dos Broncos, que na minha opinião já é mega fechadinha. Justin Jackson, tem jogadores tão bons naquela secundária. E eu realmente tô muito curioso pra ver o Patrick Surtain. E eu acho que ele pode ser um dos calouros defensivos mais produtivos dessa temporada. Eu realmente tô muito curioso. Então estão aí os 10 jogadores que eu tô muito curioso e acho que vão voar, e agora a menção honrosa. A menção honrosa fica por conta de um guard dos Dolphins que foi escolhido num programa chamado NFL Undiscovered, que seleciona jogadores internacionais, e que é um menino chamado Durval Queiroz Neto, conhecido para os íntimos como Duzão, que ele entrou na liga como jogador de linha defensiva e foi mudado para guard, porque o Brian Flores, técnico dos Dolphins, achou que seria melhor. Pois bem, depois de anos evoluindo lentamente, eu quero lembrar pra vocês que é um cara que não jogou futebol americano desde a infância, como muitos jogadores da NFL jogam, e que não teve essa cultura de futebol americano, esses equipamentos e esses programas maravilhosos de faculdade, como a maioria dos jogadores tem. Então a evolução dele é diferente, mas eu digo que ele merece estar aqui nesse vídeo por dois motivos. Primeiro, Omar Kelly, que é um dos insiders lá dos Dolphins em Miami, ele tem feito vários tweets falando do desempenho e do desenvolvimento do Duzão, falando que o Brian Flores tá falando que ele evoluiu pra caramba, que a galera tá gostando muito dele em campo, que nesse momento ele tá no segundo time, ou seja, logo atrás dos titulares, mas que ele tá mandando muito bem. E o segundo motivo é um cara que eu admiro muito, respeito muito, gosto muito, já teve aqui no canal, que é o comentarista da ESPN, o Paulo Antunes, né? E cara, um cara como o Paulo Antunes, que desde que nasceu respira futebol americano e que é inteligentíssimo e faz análises maravilhosas, eu sempre dou um valor muito grande para as opiniões dele. E durante a transmissão do jogo do Hall da Fama entre Cowboys e Steelers, ele falou por vários minutos sobre como ele acha que a chance do Duzão é esse ano, cara. Como ele acha que o cara pode ser melhor que o Liam Eichenberg, que foi draftado pela franquia esse ano, como ele tá vendo as repetições do Duzão e tá achando que o desempenho dele tá maravilhoso, e como ele aposta que o Duzão vai jogar esse ano. Então, um cara brasileiro que eu gosto muito.
Duzão é a menção honrosa desse vídeo. Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixem o gostei aí embaixo, se inscrevam nesse maravilhoso canal, clicando no botão inscrever-se aí embaixo. Agora eu não tenho, é porque você não tá logado. Se loga e faz o bagulho, cara. E me siga nas redes sociais também, elas estão passando aqui do lado. E conheça o portal golinsports.com.br, o seu portal de conteúdo de futebol americano todos os dias. Um trabalho maravilhoso. Meus amigos, muito obrigado pelo apoio de todos. Que venha setembro, que vai demorar um pouco, mas vai vir. Um grande abraço